Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e estou aqui de novo, né, para realizar mais um debate, mais uma conversa, né, mais uma discussão em relação a diferentes temas, né, de extrema relevância aí para a luta dos trabalhadores e para a organização aí da nossa classe, né? E vamos novamente falar aqui do congresso da CSP com lutas, que vai ser realizado em São Paulo no dia 7 de setembro até no dia 10. Nós estamos aqui conversando, né, com várias tendências aí que vão participar do congresso, e hoje é a vez do POR, né, para a gente fazer um bate-papo. E eu chamei aqui o Gustavo para falar sobre isso. Enfim, Gustavo, antes da gente começar, por favor, né, fale um pouquinho aí de você. Bom, boa noite, Guilherme. Boa noite aos companheiros e companheiras que estão assistindo e aos que irão assistir depois. Eu vou falar aqui não em nome da, da minha pessoa individualmente, mas vou falar em nome da minha organização, que é o Partido Operário Revolucionário. A gente vai participar do Congresso da Conlutas e ficamos contentes com o convite do canal para conversar sobre esse fórum que vai ser bastante importante. Maravilha, Gustavo. E para a gente começar aqui, o que que vocês vão defender lá no Congresso, né? Qual que é a ideia de vocês aí de atuação aí para o Congresso da Conlutas? Certo. O Partido Operário Revolucionário participa desde a fundação das instâncias da CSP com lutas, assim como participamos também das instâncias da Conlute e depois da ANEL, que foram as entidades criadas também, principalmente pelo PSTU, como instrumento de ruptura no movimento estudantil. Participamos desde o começo dessas instâncias, desses fóruns, e sempre com a nossa política, sempre com uma linha de independência de classe e, fundamentalmente, em defesa da unidade organizativa dos explorados, da luta por formar uma fração revolucionária. A gente se destacou no Congresso de Fundação, inclusive, por ter apresentado uma posição contrária a que se rompesse com a CUT. A nossa colocação era e ainda é a de que a gente tem que lutar para dar coesão, para dar unidade aos explorados na sua luta contra a burguesia, contra o Estado burguês. Não havia nenhum movimento de massas que estivesse indicando o caminho da ruptura. Nesse final de semana que acabou de passar, nós estivemos no Congresso Estadual da CUT São Paulo, que nós continuamos participando, né, das instâncias da CUT. Inclusive, se tivéssemos força, né, o POR ainda é uma organização embrionária, mas se tivéssemos força, atuaríamos nas outras centrais também. Aliás, na medida do possível, atuamos nos sindicatos de base ligados às outras centrais, como metalúrgicos da região de Tabuão, Osasco, etc. Estamos lá, atuando em fábricas que são da base desse setor, né? E poderia citar muitos outros exemplos aqui. Porque a nossa linha é a seguinte: onde tem trabalhador, onde é possível atuar, militar, de forma a trabalhar para enraizar o programa do proletariado, para ajudar os explorados, os oprimidos a se independizarem das direções pelegas do Estado e da classe dominante, então lá o POR vai estar atuando, né? Então nós vamos para esse quinto congresso da CSP com lutas, levando a necessidade de que a central,
mais uma vez, né, se coloque por organizar os trabalhadores e a juventude, tendo em vista que a CESP com Lutas também congrega esse setor, que ajude aos explorados, os oprimidos, a se colocarem nessa conjuntura tão difícil. É fundamental aprovar um plano de lutas, um conjunto de resoluções que apontem para a necessidade de superar, inclusive, os próprios erros da CSP com lutas cometidos durante essa última trajetória aqui, desde o golpe de Estado, pelo menos. Enfim, vamos travar a luta política. De certa forma, Guilherme, nós vamos levar para a CSP com lutas o mesmo programa que levamos nesse final de semana que passou para o Congresso da CUT. É lógico que existem as particularidades e nós vamos tentar, evidentemente, dar conta disso, mas, de maneira geral, o trabalho que se tem pela frente é o de aprovar as reivindicações, os métodos, aprovar resoluções que armem politicamente os trabalhadores para enfrentar os problemas que estão aí dados na conjuntura. Perfeito, Gustavo. E você coloca uma questão bastante interessante e até, né, meio polêmica, que é em relação a não romper, né, com a CUT. A gente sabe que o POR, né, e outras organizações atuando sozinha aí na CUT é quase nada, né? É, essa não ruptura da CUT seria, né, se daria como uma atuação de uma frente de esquerda oposicionista à situação, né, à direção majoritária da CUT? Exatamente. Na verdade, é assim, a gente continua atuando no exterior da CUT, justamente com um programa oposicionista, de choque com a burocracia sindical, de choque com a linha de estatização do governismo das centrais sindicais e dos sindicatos, que é a linha política ditada de cima para baixo pelo PT, pelo PCdoB, mas principalmente pelo PT, que dirige a CUT, que dirige professores de São Paulo, dirige metalúrgicos do ABC, dirige, enfim, que é a principal corrente sindical do país. O que a gente diz é que a ruptura provocada pelo PSTU, principalmente, mas seguida por outras correntes, e agora é bem fácil fazer esse balanço, porque agora tem muita gente voltando para a CUT, várias correntes abandonaram a ANEL, que minguou no movimento estudantil, acabou morrendo por inanição, e agora estão todos de volta na Uni. Existe uma tendência de um retorno desses setores para a CUT também, embora em situação pior, porque voltam submetidos à política da direção da central, como é o caso de setores do PSOL, que aplicaram essa linha, inclusive na POSP, aqui em São Paulo, numa aliança com a Chapa 1, que é a chapa da Bebel, que é a chapa da articulação sindical do PT. Então, voltam não para fazer, né, um reforço da linha oposicionista que o POR continua travando lá dentro, mas voltam numa posição de subordinação, né, dessas correntes, que é o caso do Resistência, por exemplo. Resistência já levou delegados para esse Secult, né? Embora ainda tenha suas contas a acertar com a CSP com lutas, né, participou, alguns militantes estiveram lá, a gente chegou a conversar com alguns deles. Então, há uma tendência de abandono da CSP com lutas, me parece que esse é um problema que esse quinto congresso da CSP com lutas vai ter que se defrontar. E eu acho que esse problema é um problema que a gente tem que tratar aqui, Guilherme, que é o que esperar da CSP com lutas após esse quinto congresso. Mas só para finalizar a pergunta que você tinha feito, a resposta foi dada na prática. Você vê que o POR atuou praticamente sozinho, como oposição dentro desse Secult, como tem acontecido, né? Nós vamos também ao Congresso Nacional da CUT, e é muito difícil esse trabalho oposicionista estando sozinho. O melhor seria se a gente pudesse estabelecer uma frente classista, uma frente programática, uma frente, né, com esse viés, né, de defesa, de fato, dos trabalhadores contra a burocratização da central.
E aí o resultado é que a CUT, que representa 35% do movimento sindical brasileiro, fica na mão da burocracia, os caras nadam de braçada e a gente fica com essa dificuldade. Quer dizer, o fato de terem rompido a CUT resultou na formação de um polo forte que fizesse frente ao governismo, ao estatismo e etc., que a gente vê na CUT? Não, ao contrário. Né? A CUT segue firme e forte com o seu quinhão, né, com as suas burocracias engessando o movimento sindical brasileiro, enquanto que a Conlutas simplesmente não se firmou. Né? Pelo contrário, tem sofrido uma série de reveses. E por que isso aconteceu? Porque aquele momento, lá em 2005, etc., quando começou esse trabalho da ruptura da CUT por parte do PSTU e seus satélites, eles não estavam respondendo a uma tendência das massas. Esse é o problema, foi isso que o Port disse. Né? Veja o caso de 78, 79. Ali existiu uma tendência das massas, dos trabalhadores, para fundar uma central sindical nova, que foi a CUT, que surgiu em 83. Aliás, está fazendo 40 anos esse ano. Né? Ali existiu um movimento de ruptura que estava explodindo de forma instintiva, né? Até por conta das condições econômicas que vinha piorando, né? na ditadura militar. E ali se viu um movimento genuíno, forte, vindo da base, pela formação de uma alternativa ao movimento sindical dominado pelos pelegos, pelos interventores da ditadura. Né? O PSTU tentou fazer algo parecido com isso sem combinar com uma tendência de fato dos trabalhadores. Nós defendemos, ao ser contra a ruptura, que os companheiros do PSTU, assim como os outros, deviam forjar conosco uma frente classista, uma frente opositora, uma frente que fosse, na verdade, uma fração revolucionária no interior da CUT. Né? E não foi isso que aconteceu. O resultado é o que a gente está vendo agora. Né? 35% do movimento sindical brasileiro é muita coisa, Guilherme. Você virar as costas para todo esse setor implica uma renúncia perigosa. O POR não fez essa renúncia. O POR continuou lá atuando, apanhando e batendo, sofrendo lá, sendo uma corrente minoritária, mas fazendo esse trabalho político para tentar colocar uma cunha entre, né, o setor classista mais avançado, a sua vanguarda, e uma direção corrompida, que é a direção da CUT. Gustavo, já que você foi, né, no Congresso Estadual da CUT, né, o CCUT, como que foi esse congresso, né? Você pode dar uma visão de modo geral, né? E quais lutas políticas o POR travou e quais ganhos, né, que o POR, né, obteve? Boa. E aí dá para ver que, quer dizer, espero que fique claro o quão importante é esse trabalho no interior da CUT. Nós somos lá, mesmo como força minoritária, e mesmo com todos os entraves burocráticos, e conseguimos, mesmo com essa força reduzida, aprovar uma resolução, foi aprovada no plenário do Secult, uma resolução em defesa de um Dia Nacional de Lutas. Em defesa de um Dia Nacional de Lutas, em defesa das reivindicações dos oprimidos. Né? Vou até ler aqui, porque ela é bem curtinha. Olha só, a resolução que foi aprovada no Secult, apresentada pelo POR. Por um Dia Nacional de Lutas, com paralisações e manifestações massivas em defesa dos empregos, salários e direitos, contra as privatizações, contra as demissões, fechamento de fábricas e layoff. Abaixo a CPM do MST e o PL do marco temporal, pela revogação integral das contrarreformas trabalhista, previdenciária no ensino médio e abaixo a lei da terceirização. Pensa bem, Guilherme, uma resolução dessa, se for colocada em prática de fato pela CUT, que aí são outros 500, é extremamente progressiva. Nós travamos essa luta lá. É lógico que agora a tendência é de que a burocracia engavete isso, porque a gente sabe que eles não querem, né, um dia nacional de luta, até porque um dia nacional de luta pode respingar contra o seu próprio governo federal, governo burguês de frente ampla,
né, do Lula e Alckmin. Então, a gente sabe que eles aprovaram com uma tendência simplesmente a evitar o debate e aprova lá e pronto, acabou. Agora, cabe a nós, que conseguimos aprovar uma resolução avançada como essa, continuar na luta política e denunciando na base deles. Da mesma forma, conseguimos fazer aprovar nesse Secult uma moção bastante importante, que é a moção de luta contra a demissão pela readmissão de 2 metalúrgicos da Volkswagen, né, que é o Eduardo Marques e o José Parani. Foram 2 companheiros que não são, né, do POR, tal, mas estiveram à frente da construção de uma oposição no interior da fábrica e acabaram demitidos pela patronal, né? Inclusive, parte da burocracia sindical cutista, lá do Sindicato Metalúrgico do ABC, que atua inclusive dentro da Volkswagen, votou a favor dessa resolução lá no Secult. Então, veja, a gente tem um flanco aberto, a gente tem a base para ser disputada, nós temos que penetrar com o nosso programa onde existem trabalhadores, onde existe o problema da exploração, ou seja, temos que estar atento e utilizar todas as forças que temos. O Secult foi uma mostra disso, apesar de todo o burocratismo que é aquilo, né? Se você vai lá e verifica em loco, você fica desanimado, porque para apresentar essas 2 resoluções, por exemplo, nós tivemos que coletar cerca de 150 assinaturas lá, enquanto estava rolando o Congresso, porque se você não tiver 150 assinaturas para uma, 150 assinaturas para outra, na prática coletamos 300 assinaturas durante o próprio Congresso, para poder ter o direito de apresentar uma proposta que não seja a proposta da própria direção. Quer dizer, é uma instância completamente burocratizada, né? Só para ter uma ideia, apesar de tudo isso, o Secult votou uma nova direção, substituindo a anterior, mas mantendo a mesma corrente política, a mesma composição, com chapa única. Porque o POR, com todas as nossas debilidades, não tínhamos condição de encabeçar uma chapa de oposição. Agora, imagina se tivesse, né, os companheiros do PSTU, do MRT, etc., dentro lá. Daria para fazer um barulho, daria para disputar politicamente as resoluções, daria para voltar depois para as bases e questionar os problemas, etc. Agora, quando você rompe, você abandona esses trabalhadores na mão da burocracia. É o que a gente viu no Secult, uma base que parava até para ouvir, que pese ter um domínio, né, da presença de sindicalistas graduados, né, nessa escala da burocracia, mas a gente sempre encontra lá a gente faz contato, a gente vende material, a gente distribuiu a nossa tese, não deixamos de fazer o nosso trabalho político. Fizemos, vamos continuar fazendo. É aí que eu levanto aí para você, Gustavo. Teve base mesmo no Secult, porque a impressão que eu tenho desses encontros aí, principalmente da CUT, né, e também de outras centrais da força sindical, né, é que é encontro de dirigentes sindicais, não encontro da base, né, de trabalhadores. Teve base mesmo aí no Secult para a gente falar, poxa, dá para disputar? Olha, como eu disse, o predomínio é desses dirigentes sindicais, inclusive muitos dos quais já conhecidos, velhos, conhecidos do movimento sindical, indivíduos que a gente não tem a mínima confiança, que já são corrompidos dentro dessa máquina aí. Pessoas que já estão há 40 anos no aparato sindical, não têm a menor ideia de que significa trabalhar. Então, a gente sabe que a maior parte desses caras enfim, são esses burocratas. Não temos nenhuma ilusão quanto a isso. Mas tem base, sim. Tem trabalhadores que são levados para lá com aquele famoso voto de cabresto, né? Os sindicatos funcionam dessa forma, eles vão cooptando quem se desponta nas fábricas, etc. Eles vão fazendo esse processo, né? Então a gente encontra, até porque eles são muito frágeis, politicamente falando, né? Não tem uma formação de quadros, não é uma verdadeira vanguarda, certo?
Então, quando você chega lá e confronta os caras com a posição, né, enfim, a nossa posição, com a posição revolucionária e tal, muitos deles não sabem nem responder, e aí você vai forçando certas contradições, né? Agora, tem que ver a intervenção como um todo. Na preparação, né, para ir, a gente tem toda uma campanha, a gente publicou vários artigos no Jornal Massas, que é o nosso jornal, né, o Jornal do POR. Fizemos uma série de intervenções nesse sentido, de preparar a ida para esse congresso. E agora, no retorno, né, acabei de dar um exemplo, veja o caso da Volkswagen, nós vamos voltar agora para a Volkswagen, né, e vamos voltar com uma resolução aprovada pelo Secult, dizendo, trabalhadores da Volkswagen, olha aqui, ó, o Secult São Paulo aprovou uma moção e a gente quer que se leve essa luta até as últimas consequências. Queremos a readmissão dos operários que foram demitidos, assim como de todos os outros. Então percebe que a intervenção também ela não se encerra no próprio encontro. O encontro em si, você tem razão, ele do ponto de vista geral, ele predomina nele, né, esses burocratas e tal. É muito difícil intervir, né? É muito difícil você conseguir falar no microfone, que é um monopólio da burocracia. Mas você vai penetrando com os materiais, você vai pegando contatos, você vai fazendo um trabalho que cabe. É lógico, se tivesse uma frente maior, mais ampla, né, de trabalhadores fazendo oposição lá dentro, esse trabalho traria mais frutos. A gente, como uma força muito minoritária, não temos condição de reverter nada ali dentro, né? Esse é o grande risco que correu o PSTU ao encabeçar esse movimento de ruptura. E o resultado, gente, tá aqui, tá para quem quiser ver, né? A burocracia que responde a 35% do movimento sindical brasileiro continua de boa. Agora, mais de boa ainda, né? Porque não tem mais oposição lá dentro. Isso acontece já há um tempo, isso não é de agora, não foi nesse Secult. O abandono dessas correntes já perdura, sei lá, uns 15 anos, né, no que diz respeito à intervenção dentro da CUT. E isso não deixa de mostrar consequências aí bastante nefastas. Uma burocracia que comparece ao Secult aprovando uma série de reivindicações voltadas, na verdade, para as eleições de 2024. Se eu puder te dar uma síntese do que foi o Secult, é isso. Você acha que a burocracia está preparando a luta para definir emprego, salário, etc? Não. Eles estão de olho na eleição que vai ter no ano que vem. Tem aí a candidatura a Boulos em São Paulo, eles estão preparando esse terreno, né? Gustavo, eu andei, né? Eu estou acompanhando o caso aí dos dois OPs demitidos aí na Volks. E pelo que me consta no depoimento de um deles, parece que o próprio Sindimetal, né, de São Bernardo, né, do ABC, aprovou, né, fez coro com a sua demissão. Aí eu te pergunto, né, você foi lá no Secult, aprovou essa moção contra a demissão aí dos dois companheiros, mas e como que fica o sindicato do Sindimetal ABC, né, que, né, fez coro com essa demissão, né, que é o sindicato que é ligado à CUT também, né, historicamente ligado à CUT. Exato, veja, se não é a intervenção do POR, essa contradição não seria trabalhada. Veja, acabei de dizer para você que para conseguir levar para votação essas questões, a gente tinha que coletar assinaturas. Então a gente saiu com o papelzinho na mão, né, e conversando com os trabalhadores que estavam lá. E, de certa forma, a gente usou uma estratégia ali que era de mostrar para os colegas que a assinatura serviria somente para a gente ter o direito democrático de expor no plenário a nossa proposta, que não era concordância. Concordância eles teriam que demonstrar na hora de levantar o crachá. Então, muitos assinaram por essa razão. Mas enquanto passava pelo plenário, eu me deparei com os trabalhadores do Sindimetal, do Sindicato Metalúrgico do ABC, inclusive os trabalhadores da Volkswagen.
Um deles, que tinha já assinado a folha, simplesmente riscou o nome quando a gente, na conversa, acabou revelando que era o Boletim Nossa Classe. Né? O Boletim Nossa Classe, que é o boletim, é o panfleto de fábrica do POR, que foi o panfleto que fez a defesa dos dois operários, que tem levantado essa luta. Né? Ou seja, eles se colocaram contra assinar. O problema é que veio a ordem por cima, né, de não criar caso com isso, do tipo assim, olha, não entre em choque com o POR, com a nossa classe, porque isso só vai projetar a posição deles. Então foi uma linha meio que de pro forma de aprovar, certo? Só que azar deles, aprovou. E agora nós vamos voltar para a base, vamos voltar para a Volkswagen e vamos esfregar isso na cara dos trabalhadores da Volkswagen. Falar, aí, companheiros e companheiras, né? Essa direção que fez corpo mole até agora vai ser obrigada a lutar pela readmissão dos dois operários, porque foi aprovado numa instância da central sindical, a qual o sindicato metalúrgico faz parte, inclusive com a presença deles lá no encontro. Entende? Então, eu acho que foi uma pequena conquista nossa, que vai nos ajudar a forçar uma contradição e levar uma luta, porque o que nos interessa é que eles sejam readmitidos, esses operários, né? Então, mas para isso a gente tem que travar toda uma luta contra uma burocracia que, na verdade, tá do lado do patrão nessa questão, porque eles não, de fato, organizaram, não têm organizado, inclusive tem sido um empecilho na luta contra essas duas demissões. Gustavo, eu acho que você coloca, né, e não é a primeira pessoa que faz esse tipo de exposição, né, em relação ao isolamento da CSP com lutas e isolamento aí dos setores, né, que lutam, né, pela independência de classe. Você coloca uma questão bastante importante, como superar esse isolamento, que eu acho que é uma reflexão que todo mundo que se encontra, né, nesse campo deveria fazer. Mas aí eu te coloco outra pergunta. Para além dessa questão, né, da atuação aí nos sindicatos reformistas, nos sindicatos conciliadores, não seria a hora de ter uma política de frente única operária para lutar por questões, como vocês próprios falam, corretas, na minha avaliação, por salário, emprego, né, e outras questões também como moradia? Aí é que está o fundamento, porque o que unifica várias correntes, ou tem o potencial de unificar várias correntes, não é a questão ideológica. Esse aspecto nos divide, certo? A questão estratégica, concepção de partido, etc. Isso aí, se a gente tentar romper esse isolamento e construir algo maior do que nós próprios, né? Por esse caminho não vai rolar. O que unifica o movimento dessa vanguarda com independência de classe são as reivindicações. Né? E a gente não está inventando a roda aqui, a gente está aplicando o método do programa de transição também. Se trata de partir das necessidades concretas, elementares das massas, e fazer a ponte com um programa mais amplo. Então, eu acho que você está certo, né? Essas iniciativas frentistas, elas têm que funcionar, a gente tem que ir fazendo essas experiências, sindicato por sindicato, no âmbito maior, estadual, né? A gente, do POR, por exemplo, está participando da frente de luta por uma oposição revolucionária ao governo burguês de frente ampla do Lula e do Alckmin, junto com outras organizações, como Arte, TS, etc. E estamos fazendo frente com outras organizações, por exemplo, na PUESP, fazendo uma aliança para combater a burocracia sindical representada pelo PT, pela articulação sindical e seus satélites. No SIMPEM, estamos numa aliança com setores, né, do PSOL, por exemplo, e do PSTU e outro MRT e outras correntes para combater o pelego que é o Cláudio Fonseca. Então percebe que a gente é obrigado a esse trabalho frentista, né? E lidar com outras organizações não é fácil, porque nós temos as nossas diferenças, né? Mas fazer o quê? Tem que morder o fruto amargo, é uma necessidade imposta pelo movimento. Então,
Pensa bem na eleição, por exemplo, do SIMPEM, se a gente não tivesse feito essa frente, né, houve organizações que caíram fora da frente, fizeram críticas à oposição, etc. Mas se não fosse assim, a gente não teria conquistado as cadeiras que a gente conquistou, não teria avançado nessa luta contra a burocracia, e a tendência era do Cláudio Fonseca, né, que é um político do Cidadania, um partido burguês, de dominar livremente, abertamente o sindicato, como tem feito há várias décadas. Quer dizer, ou a gente coloca uma cunha realmente, como eu falei antes, ou a gente trabalha para fazer essa separação, né, do setor da vanguarda em relação à burocracia sindical e tal, esses setores conciliadores, reformistas, como você falou, ou a gente trabalha para fazer essa diferenciação política, para ganhar as bases para essa linha de constituição de uma fração revolucionária, ou no mínimo de uma fração classista. Se a gente não faz esse trabalho, não vai sair do papel nunca. Então, eu acho que sim. Eu só faria um reparo, que essa ideia da Frente Única Operária, né, é um debate muito caro para nós trotskistas, porque lá no programa de transição, essa é uma consigna que aparece, né, mas a gente tem um país, no caso do Brasil, um país semicolonial, a gente não pode esquecer do movimento no campo. A gente está vendo, inclusive, a questão indígena. Eu sei que não tem indígena só no campo, né? A maior parte, inclusive, já está em contexto urbano, etc. Mas temos o problema camponês, o movimento do sem terra sendo atacado pelo governo, pela burguesia, pelos latifundiários com a CPI, e a gente não pode esquecer, né? Se trata de unificar todos os oprimidos sob a direção da classe operária, com o seu programa, né? Na prática, é colocar para funcionar a Aliança Operário Camponesa. O POR trabalha com essa ideia da Aliança Operária Camponesa em particular, com a ideia da Frente Única Anti-Imperialista, o que está colocado na ordem do dia. Você tem uma série de questões que demonstram o quão nociva é a presença do imperialismo aqui, a dívida pública. Acabou de acontecer aí a cúpula da Amazônia, mostrando, né, a sanha imperialista sobre as nossas riquezas. Então, sim, a gente concorda com você, a gente tem que trabalhar com essa perspectiva de unidade frentista, mas sem esquecer o conjunto dos oprimidos. Acho que tem que ter esse olhar mais amplo. Maravilha, já que você falou aí da questão da CPI do MST, o que o POR vai estar levando, né, para o Congresso estar com lutas em relação a esse tema, né, porque, né, embora eu acho que a CPI, né, está caminhando para ser um fracasso, né, mas assim, se criminaliza o maior movimento aí do Brasil, né, um dos maiores movimentos do Brasil, imagina o que pode acontecer com as lutas, com o POR, com o PSTU, com o MRT, né? Nós temos uma série de resoluções apresentadas para esse Congresso. Quem está nos assistindo pode procurar no site, né, da CSP com Lutas, tem lá para baixar as resoluções, inclusive não só as nossas, né, de todos os proponentes. Em uma delas a gente coloca o problema do movimento camponês, a necessidade de lutar contra essa CPI. Por mais que ela tenha essa tendência a fracassar, a gente não pode esmorecer, a gente tem que manter bem alta a defesa dos camponeses, assim como do conjunto dos explorados, porque a violência dos jagunços no campo sempre foi muito dura, recrudesceu durante o período dos governos Temer e Bolsonaro, e não está solucionado ainda com esse governo que aí está. Então a gente tem que se manter vigilante. Temos uma resolução no sentido de fazer a defesa, né, do movimento, e aí isso que é importante. Como, né? Como é que a gente faz para defender o movimento camponês? Obviamente tem que mobilizar o próprio movimento camponês, embora esse esteja sob a direção também, né, do petismo. O MST historicamente tem um vínculo com o PT, embora não seja, né, idêntico, digamos assim, mas a direção do MST é sabidamente ligada, né, à linha política traçada pelos petistas. E, apesar disso, da nossa parte tem que ter ali uma mobilização no sentido de defendê-la. Agora, também cabe
uma ideia de solidariedade ativa. Como é que a gente faz para defender o movimento camponês? Erguendo o movimento aqui onde a gente se encontra, golpeando o mesmo inimigo. Né? Quando a gente ergue o movimento do funcionalismo, o movimento operário, etc., a gente está contribuindo para a defesa dos camponeses que estão sob ataque, na medida que a gente está enfrentando um inimigo em comum, está enfrentando o Estado burguês, os latifundiários, etc. Gustavo, você toca num assunto bem interessante que eu, né, acho correto, inclusive, né, acho que a gente vai tratar desse assunto mais, né, pro final da semana, que é em relação a uma frente de oposição revolucionária, né, ao governo Lula e Alckmin, coisa que eu, né, que eu tenho acordo e acho que tem que acontecer, né? Mas só que, pelo que eu ando acompanhando, né, surge várias frentes revolucionárias contra o governo. Cada um tem a sua frente, né? E eu acho isso meio ruim, né? Por quê? Porque saiu um negócio bastante fragmentado, né? Qual que é o papel, né, que vocês vão desempenhar, né, no Congresso da Conlutas, né, para poder unificar essas iniciativas que são corretas, né, das frentes, né, de esquerda, revolucionárias aí contra o governo Lula e Alckmin? É, essa fragmentação não é também nenhuma novidade, né? A gente tem acostumado a lidar com ela, é uma característica que lamentavelmente se dá. Inclusive, a fragmentação no campo sindical, com várias centrais, com vários sindicatos e tal, é uma coisa que só reforça isso. Como que nós vamos atuar? Nós vamos atuar com um plano de lutas, com uma proposta de organização que permita organizar os trabalhadores a partir das suas reivindicações. Então, nós vamos levantar, nesse quinto congresso da CSP com Lutas, um conjunto de resoluções que aponte para essa ideia de colocar em movimento os trabalhadores para que eles, pela própria experiência, possam ir e fazendo a ruptura, né, com a pelegada, que dirige os sindicatos, mas também com o Estado burguês, com o governo que aí está. Existe uma ilusão muito grande no governo do PT, no governo de frente ampla, e é preciso trabalhar essas ilusões, é preciso ir demonstrando pela própria experiência, né, aos trabalhadores que esse não é o seu governo, que é necessário constituir uma oposição revolucionária. Né? Então, basicamente, a gente vai continuar combinando, né, o trabalho de propaganda com o trabalho de agitação, trabalhando no sentido de divulgar os nossos materiais, de mostrar a necessidade de explicar, né, a importância de uma oposição revolucionária a esse governo, ao mesmo tempo que fazemos uma agitação em cima de bandeiras que permitem a unidade. Você vê movimentos grevistas de ocupação que vão explodindo aqui e acolá, e é preciso dar coesão para esses movimentos, é preciso que a Conlutas cumpra esse papel. Né? Se a Conlutas pretende realmente se recuperar, ganhar terreno, né, que foi perdido no último período, etc., vai ter que se lançar para esses movimentos. E aí está a contradição, porque vou dar um exemplo só, dentro de um monte de outros que eu poderia dar. Veja o caso da onda de fechamento de fábrica e tal que teve no último período. A Conlutas conseguiu assumir a tarefa de organizar o movimento nacional pela ocupação das fábricas fechadas, pelo controle operário da produção, pela estatização sem indenização das fábricas que estavam fechando, exemplo da Ford e muitas outras? Não conseguiu. E não conseguiu por quê? Porque o seu principal sindicato, que é o Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos, acabou seguindo os mesmos passos da burocracia, né, da burocracia cutista, fazendo acordo de layoff, redução da jornada com redução de salário, PDV, indenização. Né? Logo, se vê que a Conlutas não poderia tomar a frente das lutas, trabalhar para unificar nacionalmente, como você estava falando, né? Essas tendências instintivas, essa vanguarda que está despontando, né? Justamente porque
estava aplicando no seu principal sindicato uma linha que ia contra tudo isso. Então, eu citei aqui um exemplo, né, do Sindicato Metalúrgico do São Bernardo, de São José, mas a gente podia, sei lá, lembrar a questão do período da pandemia, onde eles acabaram atuando como uma espécie de correia de transmissão da política das centrais diante do Fica em Casa. Né? A CESP Condutas não se firmou como uma central, como um polo que pudesse aglutinar esses setores descontentes, etc. Não cumpriu essa função, lamentavelmente. Nós vamos fazer, nesse Congresso, um trabalho político agora para que esse balanço seja feito. Esse quinto Congresso, Guilherme, está diante dessa necessidade urgente e profunda. É preciso fazer um balanço real, sincero, para dar início a um novo momento da luta pela constituição, né, de uma fração revolucionária, que se coloque à altura de combater pela independência dos sindicatos, pela retomada da democracia operária, pela unificação da maioria em torno a um programa e estratégia próprio do proletariado, quer dizer, tudo está dado. Né? É hora desse quinto Congresso enfrentar essas tarefas. Então, a gente vai atuar dentro desse quinto Congresso defendendo essa linha, que aquela linha sectária e aventureira de ruptura dê origem à ideia de unificar os explorados em torno a esse programa. Perfeito, Gustavo. E, Gustavo, né, como vocês enxergam a questão da independência de classe aí tá com lutas, até você que fez várias críticas aí ao principal sindicato aí tá com lutas, né, que é o Sindmetal daqui de São José dos Campos, né? Como que você vê essa questão da independência de classe e como é importante isso aí para uma organização dos trabalhadores? Veja, a burocracia que dirige a CUT, que dirige a força sindical, elas não são iguais. Da mesma forma que a direção da CSP com lutas não é igual à direção da CUT e das outras. Existem diferenças políticas. Né? A CSP com lutas é dirigida pelo PSTU, que é uma corrente centrista, que é uma corrente que tem presença operária, mas que tem enfim, traz consigo a ausência de um programa, de fato, para a revolução no Brasil. O centrismo do PSTU acabou levando a essa aventura, né, da ruptura com a CUT. Então, é preciso perceber essas diferenças, mas também perceber os aspectos que possuem em comum. Né? Você tem uma série de problemas no interior da Conlutas. Né? A gente tem dificuldade para transformar a Conlutas num espaço, de fato, de discussão e deliberação, porque a Conlutas simplesmente não se coloca essa tarefa. Né? O quinto Congresso vai ter essa necessidade, né, de fazer o balanço, como eu disse antes. Né? Então, o fato é que a gente vai precisar organizar dentro desse quinto Congresso uma fração ali dentro, né, para tentar empurrar essa direção da CSP com lutas, que é formada pelo PSTU, para a esquerda, no sentido de formar uma verdadeira fração revolucionária dentro do movimento sindical. Né? Então, não é fácil, né? A gente vai ter que lidar com a rotina, com os problemas que fazem parte do movimento sindical como um todo e que está presente dentro da Conlutas também. Né? Não é fácil, nós vamos trabalhar na perspectiva de tentar formar esse bloco, de que o quinto Congresso, inclusive, enfrente as tendências liquidacionistas que estão dentro da própria CSP Conlutas. Né? Essa é uma questão que eu queria colocar. Veja o caso do Andes. Né? As correntes que trabalharam para tirar o Andes da CSP Conlutas, na verdade, o fizeram numa linha liquidacionista. Veja, nós, apesar de sermos críticos à linha de ruptura, nós não vamos trabalhar para liquidar Conlutas. Existe uma diferença entre uma situação e outra. O que nós sempre defendemos, é a ideia de uma única central. Mas como que vai se constituir isso? Liquidando a Conlutas, esmagando a Conlutas?
Não, se a gente simplesmente esmaga com lutas, a gente vai enfraquecer um setor que está em choque, eventualmente, com a burocracia cutista e da força, etc. Então, é preciso ter tática diante do centrismo do PSTU e da CSP com lutas. É preciso saber como atuar no sentido de conformar uma unidade frentista para enfrentar os verdadeiros pelegos que realmente controlam o movimento sindical e que são um freio para o desenvolvimento da luta de classes no país. Então, o certo era a gente trabalhar pela unificação dessas centrais todas com um congresso de unificação, e não trabalhar pela liquidação da Conlutas, como tem feito algumas correntes por aí. Fala um pouco mais desse processo, né, dessas correntes que querem acabar, né, com a Conlutas, que às vezes eu também tenho essa impressão. Não, não é impressão. Tem setor que já está saindo, que já está já tá abandonando a Conlutas, né? Já vai com uma representação somente. Então, a gente tem visto uma aproximação, né, do PT e do PSOL. Então, tem várias correntes que provavelmente já não vão comparecer nesse quinto congresso com a mesma força que estiveram, por exemplo, no último congresso da Conlutas. Então, existe uma linha de esvaziamento da Conlutas, com a qual a gente não está de acordo, repito isso. O fato de sermos contra a linha de ruptura não significa que a gente seja pela liquidação. Agora, o Resistência, por exemplo, está claramente com o pé fora já, né? Como eu disse, o Resistência já elegeu delegados para o Secult. Esses caras todos, inclusive o próprio PSTU, já estão dentro da Uni. Então, eu sei que é diferente o movimento sindical do movimento estudantil, mas a ruptura lá em meados dos anos 2000 se deu nas duas frentes, né, na sindical e na estudantil. É importante avaliar né, as duas frentes. Então, o que a gente vê é que correntes como conspiração, como resistência, né, essas correntes que estiveram dentro da Conlutas, inclusive dentro da direção nacional da Conlutas, agora estão caindo fora. A tendência é desses grupos migrarem. Se eles vão formar uma nova central, se vão voltar para a CUT, não tem como saber, não tem como afirmar, mas a tendência é de que voltem para a CUT, até pela aproximação que tem rolado entre elas, entre essas correntes, e a direção do PT, né? Enfim, como vimos aqui na PUESP de São Paulo, já dei esse exemplo aqui. Certo, o Gustavo. E Gustavo, né, você fala aí dessas correntes que, por exemplo, na POSP, né, foi, né, como fala, né, foi para a Chapa 1, mas infelizmente tiveram correntes que hoje participam da Conlutas e que também estão na Chapa 1, né? Qual que é o debate, né, para lidar em relação a isso, né? Porque para mim, os companheiros que foram para Chapa 1, que são da Conlutas, né, inclusive já falei já publicamente já, né, em live para eles mesmos que cometeram um erro, né, na minha avaliação. Sim, é o caso da Unidos para Lutar, enfim, dá para recuperar de memória aí alguma outra corrente. Mas esses setores, eles fizeram uma opção ditada provavelmente pela questão eleitoral, né? Agora tá cada vez mais claro que esse acordo fechado com o PT em torno da candidatura a Boulos, né, teve o seu custo, né? O custo foi alienar a luta contra a burocracia na PUESP e em outros sindicatos. Então, é de fato um equívoco, um erro político extremamente grave que essas correntes cometeram. E estão pagando o pato por isso também, porque é lógico que a base enxerga tudo isso, né? E a gente já participou, inclusive, aqui de uma live no canal, né, de vocês, no Mesa de Debates, e em outros também, fazendo esse balanço sobre a eleição da PUESP. Eu acho que não é o caso de repetir aqui, mas
sem dúvida, esse incômodo vai estar presente dentro do 5º Congresso da CSP com Lutas. Quer dizer, como que a Unidos para Lutar, só para citar um caso, né, que a Unidos para Lutar dirige, inclusive, a subsede em que eu milito, né, que é a subsede de Itapecerica da Serra, lá no, da PUESP. E como que esses caras vão participar com que cara, né, que eles vão participar do Congresso da Conlutas, né, tendo conformado uma aliança com a burocracia sindical no caso da PUESP. Agora, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para eles, né? Não cabe a mim ficar respondendo por eles, porque foram eles que erraram, né? Certo, então vamos para a parte final aqui da entrevista, né? São quase 10 horas da noite. Gustavo, né? Como que você vê a questão internacional, né? A prática internacional da Conlutas, né? E o que que vocês vão estar discutindo em relação a temas como, por exemplo, a guerra da Ucrânia? Esse vai ser outro pau dentro do Congresso, porque as correntes têm caracterizações e políticas muito diferentes, né, em relação a isso. O PSTU tem uma linha que, na prática, coloca o PSTU, né, num bloco com o imperialismo da OTAN, na medida em que coloca em primeiro plano essa luta pela derrota da Rússia, né? O POR tem uma resolução que é a defesa da paz sem anexação, sem os ditames do imperialismo, unificar a classe operária russa, ucraniana, europeia, de todo mundo, pelo fim da guerra na Ucrânia, né? Pelo fim da OTAN, pelo desmantelamento, né, da OTAN, das suas bases militares. Nós temos um conjunto de resoluções que compõem uma linha política, né, que o partido tem adotado. Inclusive, acho que é a única organização que estampou por mais de um ano e meio na capa do seu jornal, sem exceção, sem falta, né, uma linha para responder ao problema da guerra, né? E é uma guerra que segue acontecendo e perigosamente, né, porque a expansão desse conflito pode levar a uma conflagração de uma proporção nunca vista. Então, esse conflito no Niger também é uma coisa que o 5º Congresso da CSP com Lutas vai ter que enfrentar, quer dizer, como caracterizar, como responder ao problema, né? A gente disse que houve um golpe de Estado de caráter nacionalista lá. Como fazer para defender, né, o Niger da intervenção imperialista da França, dos Estados Unidos e etc. Como fazer para que os explorados não fiquem refém também dessas direções nacionalistas, como fazer para o movimento dos explorados em geral na África avance no sentido da unidade, do enfrentamento ao imperialismo. Então, de fato, esse 5º Congresso, você lembra muito bem, ele vai ter que se deparar também com essas questões, né, da política internacional, né? Nós do POR também temos uma resolução. A gente vai ter fala, inclusive, no momento da apresentação dos partidos, vamos ter também um momento de apresentação das nossas contribuições globais, além das resoluções concretas que a gente também escreveu, né, para esse congresso. A questão internacional, sem dúvida nenhuma, vai ter que partir de uma avaliação da crise geral do capitalismo e constituir, né, um conjunto de resoluções que dê resposta a essa questão. Gustavo, última pergunta, né? Peço aí desculpa. Eu tô ainda meio que saindo de uma gripe, né, que eu peguei nesse final de semana. E Gustavo, é possível, né? Tava pensando aqui, inclusive a última pergunta, transformar a guerra da Ucrânia, né, numa guerra revolucionária de classes, né, da classe trabalhadora ucraniana contra o seu governo, da classe trabalhadora russa contra o seu governo? Bom, me solidarizo aí ao companheiro que está saindo da gripe, e eu tô com suspeita de dengue também. Fui hoje ao hospital, tive que fazer o exame, vou ter que voltar daqui a 7 dias para fazer o teste de novo. Mas é isso, a gente milita nas condições que foram dadas pela realidade, a gente não escolhe, não. E agora, sobre a pergunta, sem dúvida, a gente tem
que enfrentar esse problema de como responder ao problema da guerra dentro desse campo, né, de classe, como não escorregar para posições de defesa do imperialismo, da OTAN, e ao mesmo tempo como não embarcar numa defesa cega da Rússia, né? Porque a gente sabe que a Rússia não é um país imperialista, né? Mas exerce uma opressão nacional que é evidente, né? Então, não há saída ao problema da guerra na Ucrânia oprimindo os ucranianos com a força dos canhões da Rússia. O que é preciso acontecer, e o Porto tem falado isso desde antes, na verdade, do conflito, quando havia o risco de uma guerra na Ucrânia, a gente já estava dizendo isso, que ali, para você frear essas tendências bélicas, para frear essa tendência destrutiva do imperialismo, era necessário unificar os oprimidos sob o programa da classe operária. Então, está na ordem do dia a gente organizar um movimento, né, unificado da classe operária russa, ucraniana e de todo o mundo para poder pôr fim a esse conflito. Então, é preciso que o 5º Congresso da CSP com Luta se depare com essa tarefa e cumpra, né, o papel de empunhar essa política, né? E aí eu acho que é extremamente importante essa postura, porque o internacionalismo é uma condição dada para todos nós, para enfrentar o problema da crise do capitalismo, etc. Uma corrente que não é internacionalista está errada. Historicamente, está derrotada, porque a gente sabe do imbricamento, das inter-relações que existem, né? Se você não parte das condições gerais de desintegração do capitalismo, de decomposição do modo de produção, da crise geral, né, você não dá resposta aos problemas imediatos aqui, nacionais e locais. É preciso perceber essa inter-relação, dar resposta a isso com uma linha política classista, revolucionária. É isso que o POR tenta fazer e tem feito durante todo esse período. Maravilha, então, Gustavo, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a sua participação, né? Achei que a conversa foi boa, né? Que você trouxe aí vários elementos aí de extremamente interessante e passo aqui a bola novamente aí para você fazer suas considerações finais. Primeiro agradecer, né, ao canal mais uma vez pelo papel importante que tem cumprido, né, acompanhar esse congresso da CSP com Lutas é uma coisa que é importante. Ficamos felizes pelo convite, estamos aqui dando a nossa contribuição, esperamos que as pessoas que estão nos assistindo possam tirar proveito dessa conversa aqui. Quem quiser também nos procurar, né, a nós do POR, para conhecer melhor a nossa posição sobre tudo isso que dissemos aqui e outras coisas que porventura ficaram omitidas, podem nos procurar pelos canais aí. Eu coloquei aqui na, na descrição aqui, né, o @massas.por. Vocês podem procurar o nosso Instagram, nossos outros canais, para conversar conosco, para poder entender melhor, né? A gente vai para esse congresso da CSP com Lutas para fazer esse balanço real, para fazer esse balanço honesto diante de uma necessidade que é dar início a um novo momento, de fato, e trabalhamos para constituir uma fração revolucionária no movimento sindical como um todo e para combater o burocratismo, o estatismo, né, que predomina nos sindicatos brasileiros, trabalhar para constituir uma vanguarda com independência de classe, capaz de dar uma alternativa política revolucionária à situação política de destruição generalizada que temos vivido. O capitalismo não tem nada para oferecer para a gente, né? Nós vamos participar desse congresso e vamos participar dos outros que estão pela frente também, com essa linha da defesa da revolução proletária e do socialismo. Obrigado.
Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo ao Gustavo, também agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Lembrando aqui sempre de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates Título Pouco, curta, comente, né? E compartilhe, opine aí nos nossos materiais, nas nossas entrevistas, matérias e afins. Também segue a gente nas redes sociais TikTok, Instagram e Facebook. E né, chamar a atenção aqui do nosso Pix 385 007 02800 CPF. Nós somos uma mídia independente, né? Não recebemos dinheiro nem do capital privado, nem do Estado, né? O Estado burguês. E a gente tem que se virar com as nossas próprias pernas, né? Inclusive, colocar aqui que nós do Mesa de Debates a gente pretende fazer a cobertura do Congresso da CSP com lutas, né? Queremos estar lá. Então, para que os custos que a gente possa ter sejam cobridos, né? Uma vez que né, ninguém aqui é rico ou milionário aí para poder bancar uma coisa assim com o próprio dinheiro, a gente pede aí a ajuda de vocês para poder, né, a gente conseguir ir no Congresso da Conlutas, né, fazer uma boa cobertura, assim como fizemos, né, na semana passada no encontro Leon Trotsky. Inclusive agradecendo o pessoal que fez a doação aí pra gente, que possibilitou que a gente estivesse lá e fizesse uma boa cobertura aí do evento importantíssimo que teve na PUC e na USP sobre o Trotsky. Enfim, e também quem puder colaborar né, no nosso Padrim é o www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Forte abraço a todo mundo e fui!